Bem-vindo à nossa aula 04 de Programação Visual Java com NetBeans. Hoje a nossa proposta é construir um formulário para a realização de uma soma. E aí nós vamos trabalhar com alguns objetos aqui descritos, como label, o botão onde nós vamos trabalhar o botão para somar, um botão para limpar o formulário, um botão para fechar o formulário, campo de texto para o usuário inserir os valores. Vamos trabalhar com os eventos Action Performed, Forced Locus, para poder testar a saída do foco do objeto. E aí, é claro, vamos ter um método para retornar o foco, que é o GrabbFocus. Vamos trabalhar também com um método para mensagem, né? E vamos também fazer um controle de exceções para verificar se ele inseriu um valor numérico ou se ele inseriu um texto. E, claro, se é uma soma, eu tenho que ter valores numéricos, ok? A ideia é mais ou menos essa aqui. Deixa eu trabalhar aqui, chamar aqui um formulário. Mais ou menos essa aqui, um formulário simples. O usuário vai inserir um valor. Se ele não inserir um valor, vai ser informado para ele digitar o valor, né? Se ele digitar um valor texto, vai dizer que o valor precisa ser colocado um valor válido, e aí o usuário coloca o valor que ele quer trabalhar, ok? Clica na soma, limpa, e aí eu botei até uma brincadeira aqui, caso ele queira mudar de cor, botar a cor rosa, ou a cor azul, ou voltar ao normal, e o botãozinho de fechar, ok? Essa é a nossa proposta. Então vamos lá. Bem, na nossa ideia NetBeans, vamos começar a nossa aplicação, começando pela criação da classe formulário, né? Vamos selecionar ali novo, form JFrame, vou colocar o nome como soma, o nome da classe soma, aqui o meu formulário, vou só ajustá-lo agora, ok? Algumas configurações básicas para o nosso formulário, vamos lá na propriedade Default Close Operation, vou colocar o Dispose para fechar tudo após a última janela. O título vou colocar soma, vou colocar o título. Centralizado, vou lá em código e selecionar a opção gerar centralizado para que a minha aplicação já apareça centralizada. E o resizable, para ele não permitir com que o usuário mexa no tamanho da tela, na questão de maximizar ou alterar o tamanho da tela quando estiver em execução, ok? Bem, colocar um container, colocar um painel, ok? Deixar ele com uma borda assim, isso. Vou colocar uma configuração de cor nesse painel, colocar branco. Deixar o meu painel aparecendo, dando a impressão acima, sobreposta com a cor branca. E, feito isso, vamos colocar agora os controles do swing. Vou colocar, são dois valores que eu quero ler, então vou colocar um label, outro label. Eu quero que o usuário digite valores campo de texto. Ok? Vou colocar um outro campo de texto aqui. Aí sim, um label para resultado. Outro label para o valor do resultado. O grande esse formulário. Reduzir um pouco. Vamos colocar aí um botão de soma. Botão para soma. Um botão para limpar. E um botão para fechar. Ok? Bom, vamos começar alterando os textos aqui. Quero que ali apareça valor 1. Então eu vou na propriedade desse JLabel1, vou procurar a propriedade text. E ali eu vou digitar na propriedade text valor 1. Mesma coisa, lá no label 2, procuro a propriedade text e valor 2. Aqui no label 3 eu quero que apareça resultado, então vai ser resultado. Resultado.
Aqui no JBoot, um detalhe, né? Eu posso fazer pela propriedade ou posso dar um clique no meio aqui, ó. E aí eu coloco somar, ó, aqui no próprio objeto, somar, limpar, certo? Uma questão e fechar, certo? Bem, esses objetos também possuem o name, o nome, né? Em outra linguagem de programação seria name, mas possui o nome. O nome é importante para a nossa programação, para a gente não ter que ficar fazendo referência por text, por label. Então é importante o nome. Vou colocar aqui o nome. Para colocar o nome eu tenho também a propriedade nome. Temos a propriedade nome aqui, ok? Mas eu também posso fazer a referência aqui, ó. Clico com o botão direito, alterar o nome da variável, e aí eu vou colocar o nome que eu quero. No caso aqui, txt valor 1, tudo junto, tudo bem? Aqui também, alterar o nome da variável, txt valor 2. E aqui vai ser um objeto também utilizado na programação, vou alterar o nome da variável, lbl resultado. LBL resultado. Agora veja, eu não quero, claro que fica aparecendo esse txt field 1. Quero apagar isso aí. Vou lá na propriedade text e apago. Faço o mesmo aqui no valor 2 e no label, que agora eu já dei o nome, então agora fica só, fica em branco, né? E ele vai aparecer para mim quando o resultado for calculado, ok? Bom, esse é um formuláriozinho, tá? O formuláriozinho básico que a gente quer trabalhar. Depois eu coloco o botão de cor. Então a ideia é essa. Esse formuláriozinho básico sendo carregado centralizado, título centralizado, ok? Essa é a ideia. Vamos então à programação? Agora nessa etapa eu minimizei aqui só as paletas para dar visualização maior ao formulário e aquilo que nós iremos programar. A primeira programação vai ser referente ao objeto txt valor 1. Eu vou testar quando o foco sair do objeto, se o usuário digitou algum valor e se ele digitou algum valor, se digitou um valor válido. Para testar isso, vou no evento, clico com o botão direito sobre o objeto, eventos, e aí eu procuro a opção focos, onde eu tenho dois eventos relacionados a focos. O gained, que faz a referência quando ele recebe o foco, e o lost quando ele perde o foco. Ok? Bom, vamos lá. Cliquei, ele vai entrar no Lost Fox, no Fox Lost, referente à saída do foco, e aí eu vou testar se ele digitou um valor e se ele digitou um valor válido, um valor numérico. Para essa digitação, para esse teste, né, eu vou utilizar a opção de exceções, eu vou fazer um teste de exceções. Então, nesse caso, eu vou criar uma variável float, porque ele pode digitar um valor real, um valor float valor, e aí eu vou testar primeiro se ele digitou um valor. Para isso eu vou usar a cláusula diz. Quando eu uso a cláusula diz, ele retorna para mim tudo referente a esse formulário, a essa classe. Então diz txt valor 1, olha que legal. Ponto, quero saber se o conteúdo digitado pelo usuário. Esse conteúdo é a propriedade text. Se eu quero pegar o conteúdo, eu vou trabalhar com getText. GetText. Ok? Se eu quero setar, né, se eu quero inserir um conteúdo, aí ao invés de getText seria setText. Não é o nosso caso é o getText, ok? Ponto equals, eu quero verificar se ele é igual a nada, ok? Se for igual a nada, o que significa que o usuário não digitou nada, né? Então vou jogar pelo JOption pane ponto show message, olha aqui, ó, diálogo, ok? Primeira cláusula null, minha mensagem eu vou colocar a mensagem
digite o valor, vou colocar um título, atenção, o título na minha mensagem é atenção, e aqui eu vou colocar aqui no caso eu vou colocar o ícone JOption pane, ponto, vou colocar o running message, para ele colocar aquela mensagem de erro, ok? Beleza, maravilha. Então só isso aqui, vamos testar só isso aqui. Só isso aqui quando, só isso aqui quando perde o foco, está falando de digite o valor, mas ele está retornando o foco para o outro objeto. Eu quero que ele trave, eu quero na verdade que ele fique travado, certo? Então para acontecer isso, eu vou inserir ainda mais uma opção na minha programação de teste aqui, que é retornar o foco. Retornar o foco é txt, valor 1, o nome do objeto, grab, focus. É essa cláusula que vai retornar o foco quando o objeto perdeu o foco. Olha, digite o valor e ele retorna o foco. Ele agora pressionou, ele prendeu o foco ali. Não vai sair enquanto ele não digitar um valor. Ok? Olha que legal. Bom, vamos continuar então a nossa programação. Eu vou aproveitar isso aqui. Essa vai ser basicamente a mesma programação. Sim, desculpa. Eu vou continuar que eu não fiz o teste ainda dos valores. Então, eu ia copiar e colar para colocar lá no 2, mas vamos continuar por aqui. Vou colocar um else, e aí eu vou trabalhar com a exceção. Ok? Try. Valor vai receber float. Quero converter, né? Parse float. Diz.txt valor 1.getText. Então, aqui que eu estou fazendo? A minha variável valor está recebendo a conversão do conteúdo texto digitado em txt valor, convertendo ele de string, que é um valor texto, para float. Então, por isso, float passe float, ok? Isso se tudo estiver ok. Get, se não estiver ok, vai cair aqui. E aí, para sendo específico, né, a minha exceção é a number format exception, erro, a minha variável onde ele vai colocar o erro. Isso aqui está acontecendo caso o valor digitado não seja um valor numérico, não passe por um valor numérico, uma vez que eu declarei ela como sendo float. Então, se o usuário não digitar um valor numérico, ele vai cair aqui. E aí eu vou jogar novamente uma mensagem. Vou colocar o message out, né? No digite um valor válido, ok? Vou jogar nossa atenção como título e vou colocar novamente o ícone running message, o erro de mensagem, ok? E vou retornar o foco. Vou retornar o foco dele, txt, valor 1.grab focus. Vamos ver isso aí? Olha aí, ó. Primeiro se está em branco. Aí ele digita a letra E, digite um valor válido e retorna. Aí ele digita 4.5, um valor real, um valor float, ele passa para o próximo, ok? Então, a gente vai fazer essa mesma programação para o valor 2, para o txt valor 2. Então, vou copiar. Vou em evento, focus load.
A única alteração que eu vou ter aqui é referente ao objeto que eu estou testando, que não é o txt valor 1, é o txt valor 2. Então é esse cuidado que eu tenho que ter. O restante torna-se igual. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos para o botão limpar. Olha que legal. O botão limpar vai limpar os meus objetos. Quais são os meus objetos? Ah, desculpa, talvez eu tenha sido rápido. Botão limpar, botão direito, eventos, vou em Action Perform, ok? Então, quais são os objetos que recebem valores? São o txt valor 1 e valor 2 e o lbl resultado. Então, diz ponto txt valor 1. Lembra quando eu falei do get e do set? O get é quando eu estou recebendo, é quando eu quero setar set text. E aí, coloca com nada. Eu quero colocar agora um valor na propriedade text. O que é a propriedade em si é o text. E é isso que a gente vai começar a verificar. Sempre que eu quero receber da minha variável alguma coisa, vai ser get, get e o nome lá da propriedade. E quando eu quero inserir, set e o nome lá da propriedade, ok? Então, a mesma coisa diz txt valor 2, ponto set text e o nosso label. Opa, coloquei um tio aqui, pegou um tio aqui errado. E o nosso label é lbl resultado, olha aí, set text, mesma coisa. Pronto. Isso aqui está limpando os três objetos que trabalham com valores, que atuam com valores, ok? Vamos fechar? Para fechar, mesma coisa, ó. Eu já fui direto, eu nem fui em evento, nem fui em evento, action. Eu já dei 2 cliques que ele já abre o action performance, que já vai direto. E aí, para fechar, eu vou colocar o dis.dispose. Esse método fecha, pode botar aqui, ó, fecha a janela atual. E aí é interessante quando a gente fala isso, porque tem outro método chamado system.excite 0, que isso aqui fecha tudo. Por exemplo, se eu estiver com um menu aberto, abri o menu chamou a janela 1, a janela 1 chamou a janela 2, e lá na janela 2 eu colocar o System Excite, ele vai fechar tudo, inclusive o menu. E se eu colocar só o dispose, ele vai fechar só a janela 2 e vem para a janela 1, tudo bem? Coloquei aqui para efeito de conhecimento, ok? No nosso caso aqui, os dois serviriam, mas para a questão da gente estar atuando lidando com a janela atual, o dispose ele fecha atual. Ok? Tudo já está rolando, só está faltando a soma, não é isso? A soma, vamos trabalhar agora. E 2 cliques, entrei no evento referente à ação de clique da soma para o botão somar. E aí eu vou declarar duas variáveis float, vou declarar valor 1 e valor 2 e vou declarar a variável total, ok? Para a soma desse conteúdo. E aí, valor 1 vai receber float, passe float, diz, bom, tá passando um carro de propaganda, espero que vocês não ouçam. Valor 1.getText, ok. Valor 2, minha variável 2 recebe float.passe float. Agora referente ao valor 2, ó, olha aqui, existe uma regra, né, getText. E você vai habituando com a linguagem, né? É questão de você habituar com a forma de trabalhar com a linguagem. Total, valor 1 mais valor 2. Pô, o professor podia fazer direto? Podia fazer direto isso, ok? Eu quis separar assim, dividir assim para a nossa visualização. E aí agora eu quero colocar isso, inserir isso dentro do label resultado.
quando, lembre-se disso, quando eu peguei o valor, foi o get, ok? Agora eu quero inserir, aí será o set. Então diz ponto lbl resultado ponto set text, olha ele ali, ó, set text recebe. Só que essa variável aqui, ela é uma variável float. E o set text, e o text, desculpa, não é nem o set text. O text é uma propriedade string. Então eu vou converter. Vou colocar essa cláusula aqui, ó, string.value of total. String value of, ele vai converter a minha variável numérica para string. Ok? Maravilha. Vamos ver a execução disso aí? Está saindo aqui, eu não acertei, mas vai assim mesmo. Digita um valor. Ok? Vou digitar um valor 4. Digite um valor. Vamos ver se ele retornou. Ou retornou. Maravilha. 5. Somei. 9. Limpei. Fechei. Ok? Bacana? Então, vamos continuar agora. Vamos colocar aqueles dois botões aqui para limpar. Desculpa, para limpar não. Para colocar a cor. Uma coisa bem simples. Vamos lá. Bem, só para dar continuidade, vamos inserir agora aqueles três botões para fazer a alteração da cor. Coisa bem simples. Pega o botãozinho ali. Ok? E vamos fazendo as disposições dele no nosso formulário. Vou alterar aqui o conteúdo. Opa, foi direto. Vou alterar aqui o text. Colocar isso aqui azul. Estou alterando direto aqui. Mas você pode alterar também na propriedade aqui. Na propriedade text. Como meu painel é branco, vou colocar branco. Ok. Tá aí. Agora vamos só fazer a configuração. Pegar o azul. Vamos entrar no... Fui direto também. Já estamos habituados. 2 cliques ele já entra direto no evento. Ou evento action performance. Ok? E aqui nós vamos colocar a nossa programação referente à configuração da cor do painel. Interessante, ó, quer ver? Eu coloquei o diz, já vi uma coisa que vai aparecer, ó. Está aparecendo o nome do painel 1, JPanel 1, porque eu não alterei o nome da variável. Por isso é interessante. Como aqui só temos um painel, então tudo bem, né? Mas imagina se fosse objetos de texto, onde a gente tem muito. Por isso é importante alterar o nome do objeto, ok? E aí eu quero alterar a cor. A cor, lembra quando nós alteramos a cor do painel? Foi a propriedade background. Então, se eu quero inserir uma cor, olha aqui que vai entrar antes, set background, ok? Set background. E aí nós vamos colocar a cor desse objeto. Vamos colocar como sendo blue, color blue, ok? This jpanel 1 set background color blue. Vou fazer o mesmo para o rosa. Agora ele brecou aqui. O mesmo para o rosa. Diz ponto. Ele vai jogar o panel, né? Ponto set background color ponto, vamos colocar pink, rosa, pink. E agora vamos construir o evento para o branco. Diz.j panel 1.set back. Eu não esperei completar, por isso agora eu estou tendo que fazer na mão, né? Right. Tá aí, bem simples.
Agora é só a gente rodar o azul, rosa e o branco. Ok? Bem, findamos aqui a nossa aula 4 e damos continuidade a mais objetos e algumas coisas a mais na aula 5. Grande abraço.